Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência a cada manhã. E viva a esperança no teu coração. Palavra de Rei, que irá voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos dar seguimento à segunda parte do texto que nós estamos trabalhando em Evangelho de João 14:6. Evangelho de João 14:6 fala que Jesus disse, naquele momento, causando um alvoroço, um escândalo para os doutores da lei daquela época. Pegue a sua Bíblia. Nós falamos na primeira parte sobre ele ser o único caminho. Agora nós vamos falar que ele é a verdadeira verdade, que Deus o constituiu Senhor e Salvador de nossas vidas e da humanidade. João 14:6, o texto. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Imagine quando Cristo falou neste momento, causou um alvoroço. Muitos daqueles sacerdotes disseram: quem é esse que se declara Senhor, ser o único, verdadeiro, o caminho a ser seguido? E que verdade que ele fala? Primeiramente, nós devemos crer. Se declaramos que somos cristãos, devemos, por regra de fé, entender que aqui contém a palavra de Deus. Lembre-se, não é a placa de igreja, não é dogma de homem, nem tampouco doutrinas de homem, mas sim a palavra de Deus que te liberta, esclarece a tua mente, aviva, te restaura e te renova. Eu tenho que entender que quando Cristo declarou ser a verdade, que Ele é suficiente na minha e na tua vida. Em João 8:26, quando Cristo foi para os céus, e os discípulos ali estavam olhando, ficaram tenebrosos, se sentindo largados. Mas aí, olha o que o nosso Deus fala. Em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas essas coisas. Cristo não deixou nenhum desamparado, mas disse que, com a verdadeira verdade e autoridade, que Deus enviará, e enviou, e está até o dia de hoje atuando no meu e no teu coração, na nossa mente, que Cristo vive. Muitas pessoas não entendem que Ele é o Senhor há tempos. O Evangelho de João, volta aí uns 4 capítulos a mais. O Evangelho de João 8:58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que os tempos viessem, ele declara que ele é. Eu tenho que entender que Cristo é suficiente para a minha vida. É uma verdade também a ser falada e lembrada. Abre a tua Bíblia. O apóstolo Pedro declara, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, de nossas vidas. Este Cristo, antes que existisse Abraão e outros patriarcas, Ele é Deus. E agora Pedro declara que Ele é suficiente e único em nossas vidas. Por que ele fala isso? Dá uma viajada. Vamos na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz: toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Nós declaramos que Jesus Cristo, falamos que Ele é o nosso Senhor. Por isso que em Filipenses 2:11, uma verdade a ser compartilhada, que diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus declara, e nós que somos seus seguidores,
nos colocamos como Ele um bom pastor e nós como ovelha. Vamos na palavra de Deus, que é uma verdade para ser compartilhada. Dá uma olhada em João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando Cristo declara que Ele é o bom pastor, Ele é amor. É o que nos ensina. É um grande exemplo a ser seguido do seu ministério que passou por essa terra. E todo aquele que obedece às suas palavras e observa as suas leis e o seu proceder, torna-se seus imitadores, a ovelha do seu aprisco. Em Ezequiel 34:11, diz que eu sou o bom pastor, que dou ouvidas pelas minhas ovelhas, e no tempo certo requererei elas. Ele é o bom pastor e dá a vida para as suas ovelhas, em Ezequiel 34:11, uma profecia que aconteceu quando Cristo veio a essa terra e foi entregue aos doutores da lei para o pecado, para haver a remissão e novamente para que pudéssemos ter a aproximação de Deus Pai em nossas vidas através do sacrifício de Cristo. Lembre-se, quando Pedro falou em 2 Pedro 3,15 que Ele é suficiente e único para ser o nosso Salvador e na humanidade. E uma verdade a ser compartilhada, que Ele é o único que intercede por nós. Em 2 João capítulo 2, versículo 1, Ele está advogando perante Deus Pai quando eu e você comete deslize. Em 2 João capítulo 2, versículo 1, Ele nos trata com amor. Filhinhos, saber que se errar e se pecar, há Jesus Cristo no céu, advogando perante Deus Pai. Além de ter vindo a essa terra, padecido pelo nosso pecado, nos dando a oportunidade de ser reintegrado à família celestial, ainda está intercedendo nos dias de hoje ao meu e ao teu favor. Lembre-se de uma coisa, outra verdade a ser compartilhada. Não é a arca santa que vai te aproximar, não é o lenço emudecido, não. Não é até sexta-feira, não é descarrego, não. Quem intercede é Jesus Cristo. Só há um mediador. Você diz que outros usam amuletos, outros usam imagem, e você usa o quê? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é saber que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus precisou da arca, precisou da fogueira, precisou da caneta, precisou do lanço? Não, nada disso. 1 Timóteo 2, 5, só há um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Por isso que esta é uma verdade que incomoda muita gente. É uma verdade que fere aqueles fanfarrões que iludem os pequeninos de Deus para amuletos. Você adora criticar o cidadão que está ali adorando outros deuses, outra imagem. E qual é o Deus que tu está botando, não está ensinando? Aquele buscar a palavra de Deus, que o Consolador está aqui para nos ensinar. Divulga a palavra, incentiva o teu irmão a ler a Bíblia, a tirar a escama dos olhos. E aí? Ele é o único e suficiente Salvador. 1 Pedro 3,15. Ele é o único que advoga por mim e por você. 2 João 2,1. Advogado perante Deus Pai. Ele é o único mediador em nossas vidas que intercede. 1 Timóteo 2,5. Ele é o bom pastor. Em João 10, o Evangelho de João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Como é que elas não vão conhecer o meu Cristo se eu não falo dele, se eu não prego ele, se eu não falo das maravilhas que ele fez, se eu não falo dos seus estatutos? E aí? Eu te convido
a essa noite, a buscar a presença de Deus, a ler a Bíblia. Larga esses fanfarrões que só agora é só vitória, e pula, e rodopeia, e fica aquele peru, e não te ensina nada. Sai do engano. Tu grita, tu pula, esperneia, e continua mentiroso, prostituto, avarento, caloteiro. E aí? Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de oração, então te converte. A verdade desse meu Cristo diz que eu tenho que mudar, me tornar uma velha criatura de novo. Eu tenho que ser, sim, uma nova criatura. João 8:36, se verdadeiramente fores liberto pelo Filho de Deus, sereis livre. Lembre-se de uma coisa, Deus não muda. Números 23:19, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Isto é uma verdade. E a verdadeira verdade que Cristo coloca, declarando, e Deus confirmando na sua palavra. Abre a tua Bíblia, Filipenses 2:11, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É uma verdade. Você só vai chegar ao reino através de Cristo. Não é por arca, não é por rosa de Saron, não é por fogueira santa, não é por 3 sexta-feira, não é sessão de descarrego, é conversão, é largar de ser pilantra, é largar de ser mentiroso, é largar de ser adúltero, de ser trambiqueiro, enganador. Paga de bom moço, tu pode enganar a sociedade, mas Deus está te vendo e tu vais prestar conta. Saia do engano. Isaías 58 fala. E também Isaías 55:8. Teu caminho não é o caminho de Deus. Teus pensamentos, que tu acha que está no caminho certo, não é o pensamento de Deus. Lembre-se de uma coisa, Ele é verdade, uma boa verdade para que você entenda. E eu deixo o Evangelho de Lucas 24:47. Anuncia o nome de Jesus Cristo para o arrependimento. Quando você fala de Jesus, a pessoa faz uma auto-reflexão, vê a sua história, vê a sua trajetória. Adquira o caráter de Cristo. Lembre-se, vou falar novamente, Números 23:19. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E o texto que nós estamos trabalhando, falamos do caminho, hoje estamos falando dessa verdade, que Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas e da humanidade. João 14:6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e na próxima semana vamos falar que Ele é a vida. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.